Bom dia, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, hoje eu escolhi Romanos capítulo 5, versículo 18, para que nós falássemos deste texto. Hoje estamos mais uma terça-feira, glorificando ao nome do Pai. Porque sobre a minha vontade nada teria sido feito, mas sobre a vontade do Pai, aqui estou eu, mais uma terça. A mensagem da Bíblia, da carta aos Romanos, nos traz a seguinte mensagem: consequentemente, assim como um só transgressor resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Irmãos, aqui nós já voltamos a Gênesis, até a morte de Jesus na cruz. Oxe, mas como assim? Você tá galerando, tá delirando? Como? Quando nós iniciamos o texto nos traz, consequentemente, assim como um só transgressor resultou na condenação de todos os homens, estamos falando de Adão. Porque quando se fala que nós nascemos do pecado e que nós somos transgressores pelos nossos antepassados, nós estamos falando da nossa parte adâmica, a qual somos pecador, a qual o pecado entrou no mundo, a qual nós iniciamos que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nos dando a capacidade de pensar, nos dando uma capacidade moral, uma capacidade de refletir a sua glória. Isso é o que nos dá e nos traz. Veja, aqui, irmãos, em Romanos, capítulo 7, versículo 7 diz, Quem diremos então? A lei é o pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiçar. Se a lei não dissesse, não cobiçais. Nós falamos aqui, se nós não conhecemos a lei, nós não pecamos. Se a lei não dissesse, nós não pecaríamos, porque estava dizendo não cobiçais. Mas nós lemos e iniciamos que Jesus, a qual morreu e nos justificou no Calvário, ele nos traz o direito da graça, aonde a palavra nos traz sobre a graça, que diz, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Capítulo 6 de Romanos, versículo 1. Isso mesmo. Por isso que nós somos justificados em Cristo. Porque, como eu iniciei, o primeiro Adão pecou. O segundo Adão, Jesus Cristo, ele nos deu a salvação, a redenção. Porque ele era 100% homem, 100% Deus. Aonde nos traz a união hipostática. Aonde nós temos o direito de ser agraciado com a graça. Max, como é que você põe nosso Salvador como um homem? Porque a palavra nos diz e nos justifica sobre isso. Em Romanos 6, versículo 19 diz, falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão, a impureza e a maldade que leva à maldade, oferecemos-nos agora em escravidão, a justiça que leva à santidade. Veja, aqui já nos traz Jesus como 100% homem, 100% Deus, com a sua natureza divina e humana. Jesus, ele está nos justificando. Nós temos limitações. Nós somos humanos. Jesus teve suas limitações humanas, como sede, cansaço, fome. Mas Jesus, ele nos justificou na sua santidade.
porque sobre ele nenhum pecado foi posto. Isso nos traz a união estática, para que nós deixe de achar que nós somos capazes de salvar nós mesmos. Homem nenhum se salva. Como o pecado veio no jardim e ele nos tira o direito de estar no jardim, veio Jesus como homem, como Deus, numa união hipostática, para nos garantir de novo no jardim. Esta é a palavra. Se hoje você acha que está perdido porque a lei lhe condena, mas há a graça. Que graça, mas a graça a qual Jesus lhe considerar, a qual você pode buscar de todo o seu coração a Cristo. Por isso que nós trazemos, irmãos, sempre reflexões de paz, de amor, de perdão, porque nós precisamos se arrepender de nossas maldades, porque nós somos mal. A nossa descendência adâmica, ela nos dá ao conhecimento da maldade, que um era daqueles fruto que a qual ele comeu, que conheceria o bem e o mal. O bem nós já conhecia. Nós passamos a conhecer o mal, e este mal nos traz a muitos e muitos lugares. E este pecado é revelado como? Mas em Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando nós lemos, nós já vemos Jesus aqui crucificado para nos justificar. No Calvário, ele nos dá a nossa redenção, mesmo sabendo que nós transgredimos a lei. Mas hoje há 63 leis para ser seguida. Há 10 mandamentos a qual devem ser cumpridos. Se nós não cumprimos 10, imagina 63. Por isso que nós dependemos da graça. A nossa justificação está no segundo Adão, na união hipostática. Jesus, com a sua natureza divina e a humana. Você precisa entender que nós não somos melhores do que os outros, que nós pecamos e que nós temos que se arrepender. Para quê? Para sermos justificados no Senhor. Que nos diz no versículo 15 agora de Romanos 6. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei? Veja, dá para entender isso, mas não estou falando sobre isso. Mas debaixo da graça também. Não é porque nós estamos debaixo da graça que podemos fazer todas as maldades do mundo. De maneira nenhuma. No 16 diz, não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer, como escravo, torna-se escravo daquele que obedece, escravo do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça. Se você se tornar filho de Deus, co-herdeiro em Cristo, você sim será detentor da graça e você receberá as bênçãos. Você será um conhecedor do Evangelho. Você será um homem a qual buscará a sua graça, que jamais apontará o dedo para alguém, porque pecou, porque errou, porque nós não sequer salvaria nem nós mesmos. Nossa descendência e nossa vontade é maldosa, como foi revelada lá em Noé por Deus, que o homem é mau de coração. Mas hoje nós temos Jesus, que nos trouxe a capacidade de pensar, a capacidade moral, nos trouxe a capacidade de refletir a sua glória. Reflita a glória de Deus. Como, mas? Trazendo amor, governando a terra, como Jesus deixou para governar, plantando paz, amor, harmonia. Sua língua pode ser felina ou pode ser mansa. Você pode passar a paz para as pessoas, falar do amor,
pregar o amor, mesmo àqueles que te apunhalam pelas costas. Este é o verdadeiro sentido da palavra do Senhor. Por mais que você se ache perfeito ou que as pessoas lhe achem puro, você não é digno de ser ou de dar salvação a ninguém. A única salvação veio pelo Calvário, através de Cristo, que nos deu salvação, para que nós tenha vida eterna e nos torne filho de Deus. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. É isso. Se fomos crucificados na cruz com Jesus, por Ele vem a nossa justificação e nós viveremos por Ele. Viva por Cristo. Seja cristão, seja amoroso, seja paz, seja amor. Amém? Ó Senhor, Deus de toda honra e toda glória, Pai querido, Senhor, agradeço por cada palavra, Pai. Pai, eu sei, Senhor, que essa semana o Senhor abrirá portas de emprego para muitos, em nome do Senhor Jesus. Abrirá portas, Pai, de liberdade, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor abrirá portas, a qual levará a novos caminhos, a nova estrutura. Pai, quebra todos aqueles que estão com depressão, ansiedade. Quebra, Pai, esses espíritos em nome de Jesus. Quebra, Senhor. Quebra, porque esses são tudo problemas emocionais, a qual eles se acham dignos porque pecaram, porque estão no erro. Pai, nós temos o direito de nos arrepender, Senhor. Esse arrependimento é para a Tua honra e Tua glória, para que nós reconhecer a nossa humanidade, que nós não somos melhor do que ninguém e muito menos do que o Teu Filho amado. Pai amado, Pai querido, a seara é grande, Pai. Por isso há poucos trabalhadores. Pai, envia todos aqueles que estão aí para glorificar o Teu nome, para que nós sejamos diminuídos e o Senhor e a Tua glória seja aumentada e glorificada. Pai amado, Pai querido, estamos aqui pedindo em nome de Jesus que o Senhor desamarre, Pai, todas aquelas pessoas que estão espiritualmente amarradas em trevas, Pai. Quebra, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Derrama, Pai, Teu sangue. Teu sangue foi derramado naquela cruz, Senhor amado Jesus Cristo, para nos purificar, para nos dar a entrada no reino do céu. Assim, Senhor, nós Te agradecemos por toda a honra e toda a glória. Pai, agradeço porque respiro. Agradeço porque estou mais uma semana conseguindo falar de Ti. Pai, agradeço porque o Senhor me conduziu até aqui, porque sem Tu eu não tinha chegado. Pai amado, Pai querido, assim eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe o seu dia. Amém.